Raquel Lira e o presidente Lula reforçam o compromisso com a segurança hídrica do Nordeste durante evento realizado em Salgueiro. Boa tarde. Me permitam iniciar minhas palavras fazendo uma saudação ao caro presidente Lula, agradecer mais uma vez pelo senhor estar aqui em Pernambuco, firmando o seu compromisso e renovando o compromisso com o nosso povo e com o povo mais pobre do sertão do nosso estado. Quero lhe agradecer e, ao mesmo tempo, agradecer ao seu time. Costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. E o senhor tem um time comprometido, que tem se desdobrado para poder chegar em cada recanto desse país e desse Nordeste. Agradeço muitíssimo a generosidade ao trabalho do ministro Valdez, que em 5 dias esteve 2 vezes em Pernambuco, fiscalizando nossas obras, entregando mais água e garantindo mais recursos para o nosso estado. Cumprimentar os ministros pernambucanos, Silvio Costa Filho, Luciano Santos, cumprimentar Volney Queiroz, cumprimentar o incansável ministro da Casa Civil, Rui Costa, agradecer por todas as oportunidades que temos de trabalhar em Brasília em busca de mais recursos para o nosso estado. Cumprimentar o caro amigo governador Elmano Freitas. Esse entusiasmo, essa alegria consegue transpor a energia do Ceará para Pernambuco. Parabenizar você pelo trabalho e pela parceria. Cumprimentar o primeiro vice-presidente do Senado, o senador Veneziano Vital, da Paraíba, do nosso estado irmão. Os deputados federais Túlio, Pedro, Carlos, Damião Feliciano, da Paraíba, Gervásio e Maria Reis. Cumprimentar o caríssimo prefeito de Salgueiro, Fabinho Lisandro, que tem trabalhado muito em favor dessa terra e construído muitas parcerias com a gente, e sua parceira e companheira, Juliana Mello. Cumprimentar muitos prefeitos que estão aqui presentes, João Campos, Dona Graça, Chicão, Aleudo de Serrita, Galego de Cabrobó, Dr. Evaldo de Mirandiba, Teto de Moreilândia, Thierry de Caeté, Gildo Dias de Sairé, Luciano Torres de Engazeira, Vitor de Oricuri, Roró de Floresta, Bernardo de Itacuruba, Washington de Itacaratu, Flávio de Itabira, Rubem de Panelas, Fredson de São José do Egito, Gilson de Brejinho, Pité de Quipapá, Márcia Conrado, aqui presente, de Serra Talhada. Cumprimentar Calbi de Belém de São Francisco, Giba de Flores, Zé Vilásio de Araripina, Carol de Ribeirão, Zé Pretinho de Quixaba, Vinícius de São José de Belmonte, Berg de Carnaíba, Elizinho de Carnalbeira da Penha, Ismael de Orocó, Messias de Custódia, Múcio de Parnamirim, Dr. Otávio de Bodocó, Cacique Marcos de Pesqueira, Poliana Abreu de Sertânia, Zeca de Arco Verde, Jorge de Granito. O senhor vê que a gente tem aqui uns 50 prefeitos pernambucanos acreditando muito na parceria do governo do estado com o governo federal e com o governo dos municípios. Obrigada pela presença de todos. Cumprimentar o reitor da Univasf, feliz aqui da vida. Cumprimentar Giuseppe, em nome de Giuseppe, a todos os trabalhadores e trabalhadoras do governo federal. Giuseppe, obrigada pelo seu trabalho e por acreditar muito na força da união e na força do trabalho, além do mais, na força do amor, porque quando a gente acredita naquilo que a gente faz, as coisas dão certo e acontecem na vida das pessoas. Cumprimentar o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, o superintendente da Codevasf, Edilásio, o superintendente da Sodene, Danilo, da Caixa Econômica, Francisco, Tiago, do Banco do Brasil, e Maria Bem-vinda, que aqui vai falar representando toda a comunidade beneficiária das obras da transposição do São Francisco. Minha gente, minhas senhoras e meus senhores, eu fiz questão de saudar nominalmente a todas as autoridades que estão aqui, porque acredito muito que é a força de todos nós juntos que tem feito o estado de Pernambuco voltar a crescer. A senadora Tereza Leitão, me perdoe por um equívoco, não estava aqui. Agradecer a você, Tereza, ao senador Humberto,
ao senador Dueire, que no Senado Federal tem feito a defesa do nosso Estado de maneira incansável, aos deputados estaduais aqui presentes também. Minhas senhoras e meus senhores, governar um Estado e governar o Brasil, imagina o senhor presidente, que não é simples. Tem muita coisa que acontece que a população de maneira geral não faz nem ideia. Muitas angústias que chegam no coração da gente, porque o nosso desejo e a nossa vontade é fazer tudo num tempo só. O senhor presidente está no seu 3º mandato, fora os que o senhor disputou, e o senhor está voltando aqui, depois de tanto tempo de início das obras da transposição, que tive a oportunidade como deputado estadual poder ver de perto, para entregar parte das obras da transposição do São Francisco. Eu venho de uma terra que não tem água. Eu sou filha do interior de Pernambuco, lá de Caruaru. No agreste pernambucano, a gente sofre o mesmo tanto que sofre o povo desse sertão. E quero aqui me dirigir especialmente às mulheres do nosso estado. Aqui eu tive, há uns 4 anos atrás, conversando sobre os desafios de Pernambuco. E aquilo me marcou muito, vindo de uma mulher, mãe de 4 filhos, que ela não estava mandando os filhos dela para a escola, porque simplesmente ela tinha vergonha de mandar o filho para a escola sem tomar banho, porque ela não tinha água para beber, não tinha água para lavar roupa, não tinha água para cozinhar, não tinha água para se banhar. E não pode a gente, que tem a honra de ser eleito com o voto do povo, achar que é normal que a gente esteja no século XXI discutindo tantas coisas que tratam de tecnologias, inovação, e a gente ainda vê tantas mulheres carregando balde d'água na cabeça para poder levar água para sua casa. Isso não é justo. E carece muita vontade e decisão política para fazer as coisas de um jeito diferente, presidente. E o senhor decidiu mudar os rumos da história desse povo. E eu quero dizer para o senhor que o senhor não está nisso sozinho. Como governadora de Pernambuco, eu quero agradecer a todas as parcerias que o governo federal tem feito com o nosso estado. Quando o senhor nos perguntou em janeiro de 23 o que era importante para a gente fazer, pediu para a gente escolher 3 coisas: transposição do São Francisco, Transnordestina, e a gente falou sobre mobilidade na região metropolitana do Recife. E passado 2 anos e 5 meses, nós já estamos aqui, não sei quantas vezes que o senhor veio visitar o nosso estado, mas sempre trazendo boas notícias para Pernambuco. O jogo está virando, presidente. A mudança está chegando e ela é vista aos nossos olhos. Só não vê quem não quer. A gente chegar aqui e sobrevoar a transposição, a gente chegar aqui e saber que diante de muito pouco tempo, para onde não chegou água vai chegar, faz diferença na vida de muita gente. Elizinho de Carnalbeira da Penha está aqui. Pela primeira vez na história, a sua cidade tem água tratada. A gente está tirando cidades do racionamento d'água. Nós estamos levando água para onde nunca chegou. E não é só através das águas que chegam nas cidades, que ainda o povo de Pernambuco sofre muito com rodízio, mas nos sistemas simplificados de abastecimento rural, que levam esperança para a vida de quem mora no campo. Os homens e mulheres acostumados a trabalhar de sol a sol, e que muitas vezes apelavam a Deus para permitir que a água pudesse chegar na sua casa, mas Deus precisa da ajuda de nós. A gente que tem mandato tem que ter um compromisso, e esse compromisso firmado com o povo de Pernambuco e o senhor com o povo do Brasil é chegar na vida daqueles que foram invisíveis aos olhos de muitos governantes. E quantas vezes se falou sobre água em Pernambuco, e quantas vezes, mano, se falou sobre água no Nordeste brasileiro, e a gente via muitas vezes a água na televisão, mas sem chegar na torneira da casa do nosso povo. Pela primeira vez na história, eu vejo água do São Francisco chegar na minha cidade de Caruaru.
E do jeito que eu estou vendo, tem muita gente de Pernambuco que já está podendo viver isso. E olha, o mais importante de tudo é dizer que esse trabalho está apenas começando. Nós estamos investindo junto com o senhor, presidente, o maior investimento em água da história de Pernambuco. São barragens, são sistemas simplificados, são adutoras, troca de tubulação, são 6 bilhões de reais no programa Águas de Pernambuco. E estamos buscando mais dinheiro de empréstimos e financiamentos que a gente tem obtido junto aos nossos sócios da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Tem mais contrato para assinar. E eu quero agradecer porque todos esses empréstimos têm o aval e a garantia da União para que a gente pague juros mais baratos. Porque não tem dinheiro federal nem do Estado para colocar água em todos os lugares. E para ver só em Pernambuco são necessários 30 bilhões de investimento, presidente. O senhor está fazendo sua parte, a gente está buscando fazer a nossa, para que aqueles que estão aqui, que muitas vezes a gente não vai conhecer pelo nome, possa ter acesso ao fruto do nosso trabalho e das suas conquistas, porque isso é direito do povo pernambucano e direito do povo nordestino. Não tem ninguém aqui fazendo favor para ninguém, mas quando a gente fala de democracia, não dá para a gente estar aqui falando com 35 anos da nossa Constituição assinada, a gente dependendo de carro-pipa e de favor das pessoas. A verdadeira libertação, ela vem pela água, ela vem pela comida, ela vem pela oportunidade de estudo e pela geração de emprego e renda, que tudo isso que a gente está falando traz junto. Quero aqui, nesse momento, não só reafirmar, presidente Lula, o nosso agradecimento, mas agradecer ao povo de Pernambuco, agradecer pela confiança que tem depositado na gente. Nós estamos com um pouco mais de 2 anos de governo e a gente tem se esforçado muito e trabalhado muito para que a gente possa chegar em cada recantinho do nosso estado, com mais saúde, com mais estrada, com mais estrada de Humãs, com mais creche, como é que a gente está construindo em todos os municípios pernambucanos, com mais comida na mesa através do programa de cozinha comunitária, com mais leite através do programa do leite e com mais oportunidade de trabalho. Pernambuco voltou a crescer. Nós estamos crescendo mais do que a média do Brasil, presidente, como é a sina do Nordeste brasileiro. Aqui é uma terra de prosperidade. O que a gente precisa é de investimento e de oportunidade. E por isso, quero agradecer a todos e a cada um de vocês. A gente precisa continuar firme, unidos. É importante dizer, tem muito mais coisa que nos une aqui nesse palanque do que nos separa. E o que nos une é o amor pelo nosso Estado. Época de eleição é época de eleição. Agora é tempo de união para fazer nosso Estado crescer, mas não deixar ninguém para trás. E para isso, presidente, a gente precisa sempre do senhor. Muito obrigada a todos. Que Deus nos abençoe na caminhada. Vamos para cima. E o trabalho está só começando. Vamos embora. Não se preocupe que eu não vou ler nenhum discurso aqui. Eu, primeiro, estou preocupado com o horário, que já são 1:50, se não me falha a memória. Vocês e eu estamos com fome. E palavras não enchem barriga. Então eu vou tentar falar muito pouco para ver se a gente termina isso aqui do jeito que a gente começou, na mais absoluta harmonia. Queridos companheiros de Pernambuco, companheiros e companheiras prefeitas, deputados e deputadas, companheiros que vieram junto com o governador do Ceará, ministros e ministras, senadores, eu queria dizer para vocês que cada coisa que acontece na nossa vida tem um significado. E cada vez que eu venho ao Nordeste brasileiro inaugurar qualquer coisa, eu sinto uma sensação de projeto concluído.
de uma graça atendida. Porque quando a gente chega na casa da gente e a mãe da gente bota um prato de comida para a gente muitas vezes faz cara feia porque não tem tudo o que a gente quer. Ou a gente faz cara feia porque não está do gosto que a gente queria. A gente nunca parou para se perguntar o sacrifício que a nossa mãe fez para preparar aquele prato de comida. Ou a gente muitas vezes não perguntou para ela se ela tinha todos os condimentos para fazer a comida gostosa que a gente queria. Governar um país é mais ou menos assim. Governar uma cidade é mais ou menos assim. A gente tem que fazer escolha. Essa obra que nós estamos fazendo aqui não é uma invenção do Lula. Essa obra é um desejo do imperador Dom Pedro II desde 1846. Se a gente for contar quantos anos se passaram desde 1846 até hoje, são 179 anos que se pensa em fazer a transposição do Rio São Francisco. E por que se pensava fazer a transposição do Rio Francisco? Não era para fazer piscina com onda para que os granfinos do Nordeste pudessem surfar, como a gente vê na televisão. Não era para fazer uma praia para que a gente atraísse turista do exterior para vir ao Brasil. Não, era uma coisa mais simples e uma coisa mais sagrada. A transposição das águas do Rio São Francisco tinha como objetivo dar aquilo que Deus dá a todo mundo, que é um copo d'água para beber para 12 milhões de pessoas que viviam no semiárido brasileiro. Era apenas isso. E por que eu tomei a decisão de fazer as obras do Rio São Francisco? É porque eu sei o que é ir para um açude sujo, pegar água para beber. Eu sei o que é colocar uma água num pote para sentar, para não comer, não tomar ela com caramujo, ou com fezes de cabrito, de cachorro, de gato, de cavalo. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é tomar água sem tratar, sequer sem filtrar. Então, quando eu cheguei a presidente da República, eu tinha que escolher o que eu iria fazer de mais importante. E eu tinha uma imagem da minha mãe saindo de Caetés. Lá naquele tempo o prefeito não chamava Caetés, era Vargem Comprida, porque era subdistrito de Garanhuns. Eu lembro da imagem da minha mãe com os 8 filhos, meu irmão mais velho fugindo para não vir para São Paulo, minha irmã chorando para não vir para São Paulo, porque todo mundo só conhecia aquela miséria que a gente vivia, ninguém queria sair. Minha mãe teimosa colocou os 8 filhos no lugar que o prefeito deve saber, chamado Bodega do Tozinho. A gente ficou lá esperando 2 dias para chegar um pau de arara. Pegamos um pau de arara, 13 dias para chegar em São Paulo. E minha mãe veio não apenas para matar a fome dos filhos, ela veio para encontrar o marido dela, que tinha deixado ela quando ela engravidou desse que está falando com vocês. Minha mãe veio na expectativa de encontrar com meu pai. Quando nós chegamos em Santos, qual foi a surpresa da minha mãe? Meu pai tinha casado com outra mulher e já tinha uma penca de filhos. A minha mãe não teve dúvida, com 8 filhos, ela teve a coragem de se separar do meu pai. E nunca mais olhou para a cara dele. E ela sozinha criou os 8 filhos e conseguiu fazer com que um deles chegasse à presidência da República desse país. Pois bem, quando eu cheguei à presidência da República, eu tinha na mente aquela imagem de ver gente sofrendo, andando léguas para pegar um pote d'água. E eu falei, nós temos que resolver esse problema. Era uma situação difícil, porque nós tínhamos estados que eram contra. Naquele tempo, a Bahia era contra, naquele tempo, Alagoas era contra, naquele tempo, Sergipe era contra. Então, os presidentes da República iam no Ceará, prometia fazer a transposição de água para o governador. Quando chegava na Bahia, desmentia. Ia
sabe, em Pernambuco prometia, depois desmentia. Eu no Rio Grande do Norte prometia, depois desmentia. Eu resolvi fazer e enfrentar todas as adversidades do mundo. E veja que coincidência. Nós tomamos a decisão de fazer essa obra e eu queria inaugurá-la ainda no governo da presidenta Dilma. É que nem sempre a gente tem todo o dinheiro que a gente precisa. Mas a coisa mais sagrada, e aqui um recado para os prefeitos e para os governadores, é que a gente está fazendo a primeira parte da obra, que é trazer a água. Agora essa água tem que chegar nas casas. E aí precisa o governador e os prefeitos participarem. Essa obra tem que chegar nas casas. Essa obra tem que chegar no pequeno agricultor. Porque o grande tem dinheiro para comprar trator, tem dinheiro para comprar motor, tem dinheiro para comprar bomba. O pobre não tem. Então cabe outra vez ao governo do estado, ao governo federal e ao prefeito fazer parceria para que a gente faça com que essa água faça definitivamente e a gente veja o semiárido nordestino, as cidades que nunca tiveram água, produzir tanta comida como produz Petrolina e Juazeiro ali no Rio São Francisco. É por isso que eu resolvi fazer essa obra. É porque eu acredito que ela é a redenção de um povo. E é por isso que eu vim aqui quantas vezes for necessário, a cada metro de canal que for feito, pode me convidar que eu venho. A mesma alegria que eu vi a primeira água lá de Cabrobó entrar no canal do São Francisco, é a mesma que eu vou ter o dia que a gente inaugurar o fim da transposição. E o fim da transposição não é a gente terminar essa obra, é a gente fazer a água chegar na casa das pessoas, tratada e com qualidade. Lamentavelmente, tem época que o Brasil é governado por gente que não gosta disso. E eu tenho uma coisa na minha cabeça que é o seguinte: para cuidar da parte mais pobre do Brasil, você não governa com a cabeça. Ou você tem coração, ou você tem sentimento, ou você não governa. Porque quando você pensa em fazer uma obra dessa, os técnicos, os famosos técnicos, começam a dizer para o presidente: não, presidente, isso não tem perspectiva econômica, isso não tem viabilidade econômica, presidente. Para que gastar 12 bilhões, 15 bilhões, 20 bilhões para levar água para um povo? Deixa eles vir para São Paulo trabalhar de pedreiro, para construir pontes, para ter pedreiro. E eles não sabiam que eu não queria mais que a gente fosse para lá para trabalhar de pedreiro. É por isso que nós fizemos uma universidade, para ele ir lá trabalhar de engenheiro, ir lá trabalhar de médico, e lá tem o mais importante. E essa obra vai garantir que daqui a alguns anos, esse povo daqui só vá para São Paulo para turismo. Não vá para procurar emprego, não vá para morar. É por isso que eu resolvi fazer essa obra. E a cada metro quadrado que é inaugurado, eu fico feliz. Eu espero, Valdez, que a gente possa concluir. Tem uma coisa que eu tenho que acabar, que é o tal do cinturão do Ceará, o cinturão d'água. Porque se a gente não acabar, Rui, nós vamos ter que pegar o Oceano Atlântico para levar para o Ceará. Mesmo estando perto, nunca vi um estado beber tanta água como o Ceará. Pois nós vamos matar a sede do povo cearense com a transposição das águas do Rio São Francisco. Essa é uma coisa muito importante. Outra coisa importante que foi anunciada foi essa questão da chamada Nordeste. Que a educação faz a gente virar a vida de uma cidade, de um estado, de um país. Por isso, eu fico muito feliz com o fato da Universidade Federal querer fazer uma extensão aqui em Lajedo, para que vocês tenham o direito de ter perto da... eu tenho, aliás, Lajedo foi a primeira cidade que eu vim a Pernambuco em 1979, junto com o Marcos Freire, junto com o Jaba Vasconcelos. Foi a primeira vez que eu voltei a Pernambuco depois de 1970, depois de 52, a primeira vez que eu voltei a Pernambuco foi em 79. E eu fui a Lajedo, a Quipapá e a Garanhuns. Então, querido,
companheiro de Salgueiro, o erro não foi tão grave porque eu citei uma cidade pernambucana e não uma cidade parisense aqui, para vocês não ficarem chateados. Então, é extremamente importante que a gente consiga fazer nas cidades polos, sabe, institutos federais, universidades, para que a gente tenha nas nossas crianças a formação que a gente não teve oportunidade de ter. Mas além da transposição, além do informe do BNDES e dos ministérios aqui, dessa chamada para investimento em indústria, além da faculdade, tem uma outra notícia que eu quero dar para vocês, que é o seguinte. Nós mandamos para o Congresso Nacional, essa semana, nós mandamos uma medida provisória. Você sabe que medida provisória ela começa a ter valor na hora que a gente entrega ela na Câmara. E nós mandamos uma medida provisória que vai mexer com a vida de vocês. Ou seja, vocês sabem que nós temos uma tarifa para energia elétrica para as pessoas mais pobres. Nós aumentamos essa tarifa, ou seja, quem consome até 80 kW e ganha como renda per capita meio salário mínimo, ou seja, se na família a soma de todos der meio salário mínimo para cada um, as pessoas vão pagar só, sabe, depois que consumir 80 centavos. Então quem consome até 80 não pagará nada. Isso vale a partir de agora. Mas tem mais. Isso vai atingir mais ou menos 60 milhões de pessoas. Tem mais. Mas se na sua família você juntar todo mundo e a renda per capita der entre meio e um salário mínimo, você vai ter desconto até 120 kW. Isso significa que nós vamos atender aproximadamente 100 milhões de pessoas que vão pagar menos energia nesse país. E mais importante é que a partir do ano que vem vai ter uma licitação, vai ter uma concorrência e todo mundo vai poder escolher qual é a empresa que oferece a energia mais barata. Porque hoje eu não sei se vocês sabem, o povo pobre paga proporcionalmente mais energia do que o rico. O rico, ele compra energia no Mercado Livre e ele paga metade do que paga o povo pobre que pega, sabe, para energia controlada. Então o que vai acontecer? Você que tem um pequeno mercado, uma pequena loja, você vai poder escolher a empresa que você vai buscar energia e você vai sempre procurar mais barata. Essa não é uma coisa fácil de ser aprovada no Congresso Nacional, não. Porque toda vez que a gente quer promover o pobre e aumentar um pouquinho a receita o pagamento dos ricos, tem sempre muita gente contra. Mas eu quero que vocês saibam que essa medida é uma medida que vai beneficiar quase 100 milhões de pessoas que consomem de 80 a 120 kW dentro de casa. A maioria das pessoas consome isso. A maioria. A não ser que o cara tenha, sabe, 10 televisão, 10 ar-condicionado, 10 ventilador. Ou seja, mas se ele tiver as coisas normais que todo mundo quer, muita gente vai ficar sem pagar energia nesse país, né? E se tudo der certo, o Congresso Nacional aprovando esse ano, sabe, que quem ganha acima de 5 mil reais não pagará mais imposto de renda. Isso vai significar mais dinheiro no bolso das pessoas mais necessitadas nesse país. E quando o povo mais pobre tem um pouco de dinheiro, ele vira consumidor. Quando ele vira consumidor, ele vai na loja, ele vai na padaria, ele vai na bodega. Significa que a bodega vai ter que pedir mais coisa para a indústria vai pedir mais coisa para o comércio. E assim a economia vai crescendo, assim o salário vai melhorando, a vida das pessoas vai ficando melhor e todo mundo voltará a ser feliz nesse país. Porque vocês vão ter que assumir um compromisso comigo. Vocês vão ter que assumir um compromisso comigo. Eu desafio um de vocês, irmão, se vocês lembram alguma obra que o governo passado fez aqui no estado de Pernambuco. Pode levantar, eu dou 2 minutos aí para alguém levantar a mão
se lembra de uma obra que o governo passado fez no estado de Pernambuco, se fez no estado do Ceará. Na verdade, o governo passado, o que ele fez foi passar 4 anos mentindo na televisão, fazendo fake news, contando mentira para o povo. Até contra a Covid, ele conseguiu mentir, conseguiu inventar um remédio, conseguiu fazer com que 700 mil pessoas morressem, quando a gente poderia ter evitado a morte de pelo menos 50% dessa gente. Então, o compromisso que vocês têm que ter não é comigo, não. É com os filhos de vocês, é com os netos de vocês, é com os pais de vocês. A gente não pode voltar em qualquer tranqueira para governar esse país. É preciso votar em gente que tenha compromisso, é preciso votar em gente que tenha dignidade, é preciso votar em gente que tem o direito de olhar para vocês, olhando nos olhos de vocês. Porque esse país não pode mais sofrer o retrocesso que nós sofremos nos últimos 6 anos.